Bom, então vamos lá, né? Boa noite para todos, pessoal da sala, boa noite, pessoal de casa, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Hoje, nas nossas reflexões sobre psicologia aplicada ao direito, eu mandei um material para vocês, mandei a sentença de Adélio Bispo, está lá no Crepúsculo. Peço a vocês que abram, por favor. Vamos analisar essa sentença e discuti-la dentro da matéria. Ok? Todos abriram aí? Pessoal de casa, pessoal da sala já abriu? Abriram? Pessoal de casa, abriu aí? Sim, abrimos, professor. Então vamos lá. Pois bem, essa sentença, sempre lembrando que sentença vem do verbo sentir. E ela envolve o que uma pessoa está sentindo ou que sentiu ao analisar um conflito. Ela é chamada a decidir. No nosso sistema processual, existe o fato. Esse fato ele é apurado através das agências policiais. As agências policiais apuram o fato no âmbito administrativo. Normalmente, esse fato é apurado para dar elementos para uma eventual acusação. Não se pode fazer uma acusação sem que o fato esteja devidamente apurado. Ninguém vai tirar o juiz da inércia, pedir providências sem elementos de apuração de um fato. Então, o fato que aconteceu, que nós estamos discutindo, ele aconteceu no dia 6/9/2018. Aconteceu em Juiz de Fora. E esse fato foi apurado através de um inquérito. O inquérito, quando chega no fórum, ele é encaminhado ao Ministério Público. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nisso, pelo seguinte: o juiz, ele não toma nenhuma iniciativa, ele está sob o chamado princípio da inércia, que é correspondente ao princípio da imparcialidade. Ela é o juiz da inércia. Por isso que a ação... Guardem essa... Pois não? Repete para mim, por favor. Minha internet deu uma bugadinha aqui. Perfeitamente. Eu estava dizendo... Professor Calixto, eu estava dizendo que... Não está boa, o áudio não está legal, não. Professor. Está pastosa a fala do senhor, está slow. Veja aí como está. Estão me ouvindo? Sim, agora está bacana, agora está bom. Tá bom. Eu vou ver se fala um pouco mais próximo e também vou ver se eu adquiro aí um microfone para melhorar esse áudio. Mas então vamos lá.
Me acompanhe, por favor. Eu estava dizendo que o juiz, o julgador, aquele que vai dizer o sentido, ele está numa inércia, que é correspondente à imparcialidade. Então, ele é tirado da inércia, desta inação, por uma ação. Ele vai ser provocado. Essa provocação do juiz é que se chama a ação penal. Então, a ação penal é provocar o juiz para pedir pena contra alguém. A ação civil é provocar o juiz para pedir uma indenização. A ação trabalhista é provocar o juiz para pedir as parcelas. Não confundam a ação, que é pertinente a quem toma uma iniciativa, com o processo. Porque quando o juiz é provocado, tem aquela sacudida, dá uma lida no pedido que está na ação, e chama a outra parte para vir se defender, esta tríade é que é o processo. Portanto, o juiz, ele não preside a ação, ele preside o processo. No direito penal, o dono da ação, quem provoca o juiz, é o Ministério Público. O Ministério Público, na nossa legislação, é o órgão acusador. Então, ele, na medida em que é ele provocar o juiz para pedir pena, é ele que é o titular da ação penal. Então, não confundam a ação penal, que é uma atividade acusatória. A ação penal é uma atividade acusatória, porque quando o juiz chamar a reação e a defesa, essa dialética entre acusação e defesa é que avançam no processo. A sentença é a conclusão de uma dialética, vida por alguém que acusa na ação e alguém que reage se defendendo. Ficou claro isso? A diferença entre a ação e o processo? Pessoal da sala, ficou claro isso? Provoca, lê, vê se tem fundamentos, chama a outra parte. Quando o juiz chama a outra parte, está formado o processo, que é uma tríade. Sabe? Essa dialética entre a acusação e a defesa, é dela que o juiz tira e a sentença. Ellen, entendeu? Professor, o áudio para mim, que eu estou até tentando entrar por outro link, porque o áudio para mim não está muito bom. Mas acho que eu estou dando para acompanhar aqui, né? O MP, eu já tinha mais ou menos essa noção, que o MP que provoca o judiciário, né? Que, por exemplo, um civil, eu não posso entrar com uma ação penal, tem que ser através do Ministério Público, né? Que ele que é o titular. Isso eu disse que, então, tem a ação penal, a ação civil, você deu o exemplo, e o processo é quando forma a tríade entre acusador, juiz e defesa. Exatamente. Então, no direito penal, o Estado chamou para si o monopólio da violência, e ele muda e chama de por exemplo, a acusação feita por um comum pago pelo... Cada país tem um sistema.
Lá no México, por exemplo, a defesa não precisa ser advogado. Você escolhe uma pessoa de confiança. Né? Na Bolívia, os juízes são eleitos pelo povo. Lá, todos os poderes são eleitos. Legislativo, executivo, judiciário. Aqui no Brasil, apenas 2. Então, o que eu quero dizer é que no nosso sistema, e é inquisitorial, estabelece que o acusador é que abre a ação, porque o juiz ele está na inércia, então vem a ação, tira o juiz da inércia. O juiz lê aquela peça, chama a outra parte para vir se defender. Isso é processo. Eu quero dizer que vocês guardem bem a diferença entre ação, que em direito penal é uma atividade acusatória. Em direito penal, a ação é uma atividade acusatória, pedindo pena contra alguém. E, normalmente, essa atividade acusatória é feita pelo acusador. Ficou claro isso? Aí em casa, aqui na sala, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Em direito penal, a ação, tendo em vista que o poder punitivo pertence ao Estado agora, antigamente não, havia vingança privada. O clã da vítima podia se reunir para buscar vingança por conta própria. Era assim. Por isso que as pessoas se juntavam em clãs para serem protegidas. O clã mais forte dominava. Com o Estado acaba e o Estado chama para si a violência punitiva. Se ele chama para si a violência punitiva, o órgão acusador é pago pelo Estado, que é o Ministério Público. Então, ele chama o juiz, através da ação penal, pedindo ao juiz que aplique pena àquela pessoa. O juiz, então, manda chamar aquela pessoa. Vamos explicar isso melhor? Sara, pois não. Entendeu? Professor Carlos, eu não entendi o que o senhor disse naquela parte da tríade, porque eu não sei o que está acontecendo hoje com o Wi-Fi aí da faculdade, só que eu já perguntei no grupo da sala e tá realmente lento as coisas que você fala, e aí às vezes acelera muito, enfim, aí trava. Então, eu sei que não depende só de você, né? Depende do Wi-Fi daí, mas se o senhor puder ver isso, ou puder repetir o que o senhor disse, porque eu não entendi. Perfeitamente. Pode. E esclarecendo que, mesmo que vocês estejam com dificuldade, como sempre, normalmente depois de meia-noite, o vídeo está lá no canal. A primeira coisa que eu faço em casa é pegar no canal, tá bom? Bom, o que eu disse é o seguinte: no direito penal e processo penal, a acusação ela é feita pelo Estado, através de um órgão chamado Ministério Público. O juiz, ele não promove a ação, porque ele é o órgão julgador. Ele fica na inércia. Guarde bem essa palavra, inércia. Por que essa palavra inércia é importante? Para se contrapor à ação. Então, a ação do acusador vai tirar o juiz da inércia. E como ele vai pedir que alguém seja punido, isso chama-se ação penal. Ação penal. Então, o juiz não preside a ação penal, ele recebe aquela ação, aquela acusação. Quando eu falar ação
penal, eu posso dizer também que é acusação, mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Então, o juiz recebe, chama a outra parte para vir se defender, óbvio. Então, quando ele reúne diante dele acusação e defesa, essa tríade, então guardem que o juiz preside o processo e não a ação, porque a ação é uma parte do processo, é a parte positiva. Positiva no sentido, é a parte que está provocando, porque tem a outra parte, que é a defesa, que está negando, é a parte negativa, que quer negar. Entenderam isso? Ficou claro? Sim, eu entendi. Obrigada, viu? Então, por favor, não se esqueçam. A diferença entre processo, envolve essa tríade toda, e a ação. A ação é uma parte. A ação é quem provoca. Certo? Em direito penal, a ação, quem provoca o juiz penal, é o órgão acusador, o Ministério Público. Então, nessa ação que eu mandei para vocês, abram aí, da sentença do Adélio, vejam, me acompanhem. Vejam, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aí. Pessoal, aí de casa está conseguindo enxergar? Não está compartilhando ainda, professor. Pessoal? Não. Tá tudo preto. Mas o sinal hoje na faculdade não está bom, então, né? Agora tá aparecendo. Agora deu. Pessoal, vou tentar mais uma vez. Então vamos aproveitar. Vamos lá. Agora saiu, professor. Tinha Não, dado. eu disse, mandei hoje de novo, né? Oi. Agora vamos lá. deu. Acompanhar todos juntos. Vejam que tem o número do processo aí. Vejam, tem o número do processo. Todo processo tem que ter um número. A classe, isso é um controle deles lá, da corregedoria, então coloca tipo de processo. Juiz singular, vejam, é tribunal, é juiz singular. Autor, via de regra, é essa pessoa, Ministério Público. Só que, nesse caso, o processo é federal. Federal, por quê? A acusação entendeu que foi um crime contra a segurança nacional. Vamos discutir isso. Como ninguém recorreu, essa acusação prevaleceu. Mas deveria ter havido um recurso. Mas não poderia ser federal? Não, na realidade, foi porque tem um procedimento que equipara essa proteção ao presidente, aos candidatos a presidente. Tá. Entendeu? Equipara, então. Isso. Então, eles são candidatos, Isso. eles estavam protegidos por essa... A própria São Pedro, certo? Essa sentença tipo D, pelo controle da corregedoria, sentença condenatória. Toda sentença, primeiro, tem um relatório, e o relatório denuncia o que aconteceu. Então, vejam que o relatório fala que o Ministério Público
tirou o juiz da inércia. Né? O Ministério Público entrou com uma ação. Eu gostaria muito que esses termos ficassem guardados com você. Juiz inércia. Princípio da inércia. O juiz fica parado. Ele tem que ser provocado. Exatamente, veja isso. Entender. Quem falou? Quem chamou? Travou na hora que o senhor falou. Você poderia repetir, por favor? Repito, eu estava dizendo. Pois não. Tem algo pedindo para os senhores aceitarem. Aceitei todos aí. Tá? Eu estava dizendo o seguinte, que o juiz é tirado da inércia, princípio da inércia. Guardem essa expressão. O equivalente do princípio da inércia é princípio da imparcialidade. Por isso que o juiz fica parado, esperando a provocação, porque a inércia dele é para deixar claro que ele é imparcial. É por isso que o juiz não pode participar de força-tarefa inteira. Isso é paranoia. Como que ele vai julgar? Ok? Não pode. Isso é inconstitucional. O juiz que participa de força-tarefa virou polícia. O promotor que participa de força-tarefa virou polícia. Se todo mundo virou polícia, quem vai julgar, afinal? O sistema processual é ainda um sistema da época da Inquisição. É um sistema ainda medieval que permite esse tipo de abuso, que quando vocês estiverem advogando, vão sofrer na pele essa desvantagem. Alguém quer falar? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos prosseguir? Vamos prosseguindo. Então vejo que Estão prosseguindo. Então vejam que o Ministério Público está dando um ecozinho aí. Bom, então o Ministério Público tirou o juiz da função. Está dando mesmo, professor, dando um eco. Bom, então o Ministério Público tirou o juiz da inércia. Então o juiz tirou o... O Ministério Público tirou o juiz da inércia. Espera aí, deixa eu... Pois não. É acusatório. Sim, mas é dentro da... Sim. Dentro da estrutura acusatória, ele autoriza estranhamente que essas coisas aconteçam, entendeu? Pois não? Não. Presta atenção. Eu não estou eu entendo a tua pergunta. É porque você está numa abordagem normativa e eu estou estabelecendo uma constatação de ordem prática. Pela regra do acusatório, não poderia. Mas eles fazem, sem que haja devida reação, entendeu? Muito pelo contrário, a casa até disso ser aplaudido. Por lá, uma força-tarefa. E às vezes, até o juiz da entrevista, aqui na minha vara, eu e meu promotor, a gente abre. Sim, e pelo sistema acusatório, dentro da tua reflexão, aquilo que ele ensina, isso não poderia acontecer. Por quê? Porque
A acusação, na Idade Média, era feita pela mesma pessoa que julgava. Então, estava lá no alto o acusador e o julgador, cá embaixo a defesa. Pelo sistema acusatório, a acusação sai do julgador e vem para outro, que vem para o chão também. É por isso que o Ministério Público é chamado de parquete, que é chão, que lembra até a cera parquetina. Entendeu? Então, ele deveria estar aqui embaixo também, e o julgador lá em cima. Mas só do sistema admitir que o acusador fique de novo sentado lá do lado, amigo junto, joga bola junto. E é por isso que eu falo, essa estética prejudica a defesa. E algo também muito grave, o acusador ser chamado de promotor de justiça. Não, ele não é o promotor de justiça. Talvez a defesa seja muito mais promotora de justiça do que ele. Não, o que eu quero dizer é que o sistema acusatório, ele permite uma estrutura estética que às vezes funciona e às vezes não. Então, por exemplo, na CPI do Senado, pessoas que vão para lá mentem descaradamente. Ok? Você vê alguém tomando uma na cara, arrastado pelo cabelo, ofendido, xingado? Não. Em outros lugares, isso acontece. Em outros lugares, o próprio juiz xinga. É isso que eu estou falando. Então, dentro de uma estrutura legal, dentro da norma, nada disso deveria estar. Você falou alguma coisa? Podemos prosseguir? O pessoal de casa está acompanhando? Mas o que eu quero chegar, meus caras, a matéria de hoje envolve que essa ação penal atribuiu a um autor um fato típico e antijurídico contra um candidato à presidência, certo? E esse fato, o que ocorreu, quando esse autor foi preso em juízo, quando ele foi preso, os advogados apareceram para ouvir o que ele ia dizer no momento. Durante o processo, ou seja, depois, então, que o fato foi apurado pela polícia, o inquérito vai para a mão do acusador. Ele não acusa. A polícia apura o fato, entrega o inquérito. Então, aquele boletim informativo vai para o acusador, não pode ir para a defesa. Se for para a defesa, ela guarda, tchau. Vai para a acusação, exatamente, Ministério Público. Aí, a acusação, o Ministério Público, com base naqueles dados, entra com a ação. Ação, acusa, sacode o juiz. Queremos que fulano seja finalizado, receba as penas. E aí o juiz chama a defesa, e aí vem a dialética que eu falei que ocorre dentro do processo, o processo que vai avançando até chegar a uma sentença, sentir. Se for tribunal, acordo, porque é um órgão coletivo. Então, é isso que eu quero discutir, que a pessoa que foi chamada e contra ela a acusação de um crime, o crime que em tese teria o dolo, crime contra a vida, que seria em tese uma tentativa de homicídio, foi levado para
a Lei de Segurança Nacional. Por quê? Aí começa a estética. Porque na medida em que vai para a Lei de Segurança Nacional, Justiça Federal. Então, todo mundo que ouve, que escuta, coisa grave. Mas não é grave, é uma questão de competência. Apenas de competência. No Brasil não existe crime federal. Okay? Todo crime é crime, existe justiça federal. Mas todo crime provém de uma lei federal. Então, tem justiça federal e justiça estadual. Mas todas elas trabalham com a mesma lei. Então, a diferença não é do crime, é da instância, dependendo de alguns fatores, notadamente vítima ou autor. Então, foi atribuída a essa pessoa a tipificação na Lei de Segurança Nacional. Está aí, artigo 20, vocês estão acompanhando. Fato acontecido no dia 6/9/2018. Então, está para fazer aí 3 anos. E esse indivíduo foi submetido a uma perícia, e se constatou dentro dessa perícia, através do apoio da psicologia ao direito, que ele era portador de um transtorno. E, por conta desse transtorno, ele foi absolvido de crime. Não é imputável. Exato. Porque só é condenado quem é, guardem bem. Como ele não é culpável, ele foi absolvido do crime. Mas ele recebeu uma sanção penal, que é uma medida de segurança correlata à pena do crime. O crime é a pena de reclusão, a pena de reclusão. Então, o doente mental, quando está sujeito a uma pena de reclusão, recebe internação. Vai ficar intramuros. Pois não? Está lá. Mas nós vamos desenvolver isso. É isso que nós estamos desenvolvendo aqui. Entendeu? Essas são as reflexões. Então, primeira coisa, crime federal. Que deveria ser questionado, porque equiparar o candidato a presidente como a presidência, a defesa tinha que ter recorrido. Não recorreu. 4 pessoas acompanharam esse autor quando ele foi preso. Ao final, ele ficou à mercê de um advogado nomeado para ele, que não questionou nada. Nada. Certo? Em nenhum momento o advogado fez uma intervenção. Então, tudo foi caminhando para ele ser processado por crime federal, lei de segurança, para ele ser considerado inimputável, para ele ser internado, prazo indeterminado, praticamente prisão perpétua. Está lá em Campo Grande, presídio federal. Sabe-se lá tomando quais remédios. Certamente conversando com ninguém. Sabe-se lá até quando. É isso. E atribuiu-se a ele um transtorno, que nós vamos chegar lá. Atribuiu-se para ele um transtorno. Vocês já conseguiram identificar aí qual que é o transtorno? Pesquisei para vocês aqui. Delirante persistente. Esse transtorno delirante persistente, ele fala que é um transtorno em que, como o próprio nome fala,
pessoa tem delírio. Como assim delírio? Ou ela é perseguida, ou assume verdadeiramente as convicções. Dependendo desse ponto de vista de delírio, a maioria dos religiosos são delirantes, em se considerando que Deus é um delírio, e que isso só existe porque alguns acreditam nisso. Isso aqui é delírio. Um delírio. E tem um livro dessa grossura explicando exatamente Deus, um delírio. Então, o delírio, o que é um delírio? A pessoa ter convicção numa coisa e acreditar. Então, ele tem esse transtorno delirante, persistente, é o que ficou atribuído a ele, porque ele acreditava que, se vocês leram a peça aí, que Bolsonaro ia perseguir as pessoas. Olha que absurdo. Ele acreditava que Bolsonaro ia perseguir os pobres, os negros, que ia prejudicar o Brasil, que ia perseguir os índios. Afinal, não foi um delírio. Eu não quis falar. Sim. Mas vamos nos ater a essa peça aqui. Então, vejam que, por esta peça, tudo apurado, ele fez uso de uma faca, para atingir a pessoa. Está aqui. Vocês estão acompanhando comigo aí. E aconteceu na Rua Alta, uma rua muito famosa. Vejam a expressão aí, o parquete. A expressão parquete, Ministério Público, ele tinha que ter. Parquete porque, lembre-se, tem que velar com a defesa. Se ele está lá sentado do juiz com blá, 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 já não é mais parquete. Saiu. É por isso que a justiça americana é rigorosa nisso. E a acusação lá, a defesa ali. Quer falar, chama os dois. Falou, vamos os dois falar. Não tem esse negócio de acusação do ladinho de juiz, não. Americano não toma ex de jeito nenhum. Certo? Hipótese alguma. E quem quiser curiosidade também, pois para o salário, viu? Com salário o juiz aqui, Nossa Senhora. Depende. Certo? E no momento aparece nesse processo, nessa questão do Bladé, nem sequer a opinião do TRE. Não. Ele disse que a campanha política teria se pronunciado no processo, mesmo que fosse só no aspecto disciplinar. Mas essas coisas têm que partir da defesa. Porque o juiz está lá parado. Esse juiz aqui, na inércia, só acusação falando, pedindo, deferido. Vamos achar aí nessa sentença a fala de Adélio. Por favor, me ajudem a achar aí. Fala que ele foi preso em flagrante. Depois vocês prestem atenção em faca, achou a chão, pisou nela, entregou a faca para o cara da banca, depois foi o cara da banca a faca e levou para a polícia. Bom,
Vamos à fala de Adélio, porque para nosso estudo de psicologia, a vítima, estou procurando aqui, eu esqueci meu óculos, não enxerga quase nada. Lembrando que é assistente de acusação. Aí, por favor, me fale aqui na sala ou em casa. Ajuda aí, por favor. Você achou aí? Não tem. Mas é... Na página 10, faltou assistente. Ele é alimentando. Vejam que a culpabilidade foi afastada em função desta doença permanente, que a defesa também não questionou. Ter agido por duas motivações depois, né? Sim. Tá aqui, ó. Na hipótese... Acho que é isso mesmo. Na hipótese, o réu, Adélio Bispo, afirmou... Talvez quando ele afirma a autoridade policial, ele está na fase da questão da apuração. Ok? Ele afirmou ter agido duas motivações. Isso aqui entra a intenção, para lembrar? Dolo é uma coisa, intenção é outra. Dolo, matar. Por causa disso, já são as intenções. Quais as motivações? Uma de ordem religiosa e outra de ordem política. A respeito desta última, disse que defende a ideologia de esquerda, enquanto o candidato Jair Bolsonaro defende a ideologia diametralmente oposta, ou seja, extrema-direita. Entendendo que o candidato defende o extermínio de homossexuais, pobres, negros e índios, situação que discorda radicalmente. O réu acrescentou que não concorda com o fim das terras indígenas, conforme defendida por Bolsonaro, caso eleito, nem com as privatizações em massa, conforme pregada por Bolsonaro, uma vez que acredita na atuação de um Estado forte e presente em todos os setores do país. Ao ser requerido, ratificou que sua motivação se deu em razão das ideias propostas pelo candidato, em razão de suas manifestações públicas, com conotações racistas, dos povos indígenas, a favor de armar toda a população, além de pregar o extermínio de todas as pessoas que tenham a ideologia de esquerda. Ok? Por causa disso, ele foi diagnosticado com transtorno delirante persistente. Entendeu? A defesa
Alguém aqui já viu da entrevista no YouTube? Viu como ele fala? O jeito que ele fala? Normal. Fala normal. Ora, abrindo um parêntese, eu mandei para vocês uma ação República pedindo a apuração de doença mental no presidente. A interdição dele. Viram essa ação? Mandei para vocês. Ou seja, se para essa pessoa todo esse rigor de um delírio foi atribuído a uma junta que a defesa não questionou, não é preciso, assim, ser muito avançado na psicologia para verificar que quem ocupa a presidência tem alguma coisa errada mentalmente ali. O simples fato de mentir compulsoriamente, okay, já indica algum transtorno. Algum transtorno ali, é só fazer a perícia. E cuja discussão já se estabeleceu quando? Expulso do exército. Quando criou um plano para explodir a estação d'água de Guandu, no Rio de Janeiro. Foi expulso. Ok? Então, o que eu quero dizer, meus caros, é que a psicologia, vejam vocês, as ciências humanas, a serventia delas, ela serve para muita coisa. Como advogado de defesa, a psicologia caiu de pau perigoso, né? Há um perigo. Esse transtorno, se vocês pesquisarem sobre ele, esse transtorno do delírio persistente, ele é tratado normalmente em casa. A pessoa não é internada, e normalmente sem medicação, só em casa. E ainda, nesse nível aqui, não. Por quê? O que ocorre nesse caso? Ainda que há que se questionar se realmente esse delírio era existente a partir de outra perícia que não foi discutida pela defesa. Ok? Então, veja ao final que a defesa aceita só depois de 3 anos, contado da internação, se faz o primeiro exame, o exame é anual, e vai fazendo, até acabar a periculosidade. Pode ser nunca. Pode ser nunca. E provavelmente é o que se quer. É isso. É por isso que a acusação não recorreu. Sim, mas ele teria progressão de... Sim. Não. Que dobra a pena porque houve lesão grave. Quando o ato de fazer o atentado, a pena vai até 10. Sendo lesão grave, a pena dobra. Então, vai até 20 também. Porque, semânticamente, e depois,
advogada, assim, a gente já vê muito diferente. E não foi esclarecido até hoje quem pagou a defesa. Não vamos citar nome, eu sei quem. Prefiro não falar o nome dele. Mas é ele que é o advogado? Ele quem? Hã? Ele não é advogado também? Não sei. Não sei se ele era da Petrobras. Eu sei que ele é uma pessoa muito atuante na área criminal. Eu não estou falando. Não pode aceitar passivamente tudo que a acusação vai fazendo. Então, vejam como funcionou aqui, como a psicologia funcionou. Foi diagnosticado o transtorno e, com base nesse laudo, a culpabilidade foi afastada. Então, ele foi exculpado. Ele praticou um injusto penal, fato típico e antijurídico, mas na hora da culpabilidade, a culpabilidade sai e entra a medida de segurança. Lembrem-se, outra coisa. Do bem é responsável penalmente de resposta. Sim, guardem bem isso. Sim. Tem dois penal. Pena, se for culpável, lembrança, se for doente mental. Isso. Lembrem-se. Lembrem-se. Toda vez tem alguém que erra isso. Todas as vezes. Eu pergunto na prova. Doente mental é responsável penalmente? Não. É. Opa. É. Só não é com pena. Só não é com pena. Ele é com medida de segurança. É o caso de Adélio. Adélio aqui está sob a responsabilidade do direito penal. Ele está lá em Campo Grande, responsabilidade do direito penal. Condenado pelo direito penal. Não, condenado não. Ele recebeu medida de segurança. Condenado, essa palavra condenado, não existe, que ele é absolvido. É a chamada absolvição imprópria. Eu não sei que página está, mas aqui que eu fiz, o presídio lá, de segurança máxima, mas ele não está em contato com os presos. Sim. Outra coisa, a defesa nem recorreu sobre o tempo. O juiz falou que ele ia submetido a 6 anos, aos exames, depois de 3 anos. A lei fala que é de 1 a 3. O juiz estabeleceu o prazo máximo, que é de 3 anos, para ele ficar lá internado, e depois de 3 anos que ele iria se submeter aos exames. Nem isso foi. A defesa recorreu. Ficou indeterminado. Isso vai ficar indeterminado. Ou vocês acham que vocês acham que ele vai ser solto? Alguém não, a velocidade acabou. Então, o remédio que ele deve dar, sem conversar com ninguém. Repito, nesse transtorno aqui, vocês podem também conferir, normalmente ele é tratado sem remédio. Não há necessidade de remédio. Outra questão importante. Que só fazer artigo 20. Mas eu quero falar dentro de uma dele, o delírio, dependendo do nível de religiosidade, a pessoa está tomada por um amplo delírio. Você está por aí gritando mito, mito, com a geladeira vazia, sem dinheiro no bolso e desempregado. Isso é o quê? Não é um delírio? Precipamento de energia elétrica.
A gasolina subiu de novo, para variar. Não é semanalmente. Ou é terça ou quarta. Aí vai lá no dia 7 de setembro fazer o quê? Pedir mais aumento? Não estou entendendo. Vamos lá no artigo 26. Vamos dar uma lida, por favor. Só... Alguém em casa pode ir o artigo 26? Alguém podia fazer? Vou tentar, professor Calixto, do Código Penal. Nós estamos ouvindo bem em casa, não, Calixto? Eu estou com ele aberto aqui. Então, por favor. Quem pode ler, por favor? Quem? Posso ler. Quem está com ele aberto aí? Por favor, então, vamos ouvir a colega. Vamos lá. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ok, então aproveitando. Vejam que é necessário que, para ser considerado inimputável e ficar isento de pena, a colega leu para nós, é necessário a existência do transtorno, é o aspecto biológico, e que esse transtorno tenha interferido na capacidade de entender. Eu quero discutir com vocês e que também a defesa não falou nada. Ele, naquele momento, estava completamente sem noção de entender o caráter ilícito do que estava fazendo. Tanto é que correu. E tentou mais uma vez também, né? Sim. Muito esquisito. Eu insisto O pessoal da religião do Islã, né, que eles acreditam em matar, falar de uma pessoa, então seria todos eles doentes mental. delírios. Seria todos delírios. Não, nem Deus podia ser. Tem um livro que eu falei, famoso esse livro, esqueci o autor, depois se alguém quiser pesquisar, Deus, um delírio. Os fatores de maior constatação de delírio é a religião. Não era incomum em diversos casos, algum tempo atrás, pais expulsarem, colocar a filha na rua, se descobrissem que ela tinha perdido a virgindade ou estava grávida, colocava na rua, literalmente. Professor Calixto, o autor é Richard Dawkins. Exatamente. Famosíssimo esse livro, viu? Muito famoso. Muito famoso. Deus, um delírio. Ele tem diversas obras nesse sentido, e que está de acordo com Freud. Depois vocês podem pesquisar o texto de Freud, que é o futuro de uma ilusão. Não é? Freud discute essa questão de religião e ilusão. Mas, enfim, a própria fala do atual candidato não, do atual presidente, vira e mexe nessa frase, Deus acima de tudo, não sei o quê, blá, blá, blá. Certo? As pessoas que o cercam, que estão envolvidas em religião e que perseguem, né? Perseguem mulheres
prevalência sexual perseguem e que conclamam esses fiéis a uma atividade política violenta, estão chamando essas pessoas para a rua, no dia 7. Isso não tem nada a ver com religião. Isso é outro delírio. Isso é outro delírio. Como que eu posso chamar um pastor que na internet fala que ressuscitou uma pessoa? Está lá o vídeo. Fala, eu vou ressuscitar e ressuscita, que ressuscita. Aí a gente fala assim, peraí, isso compromete a própria que fala que ressuscitou, mas naquela época não tinha ninguém vendo, não tinha nada, fala que ressuscitou, todo mundo ressuscita mesmo. Se naquela época o pessoal fala que ressuscitava, hoje tem gente falando que ressuscita, tem gente visto o demônio, naquela época, então, ressuscita, entrevista o demônio, então naquela época que não tinha imprensa, fazia de tudo, então voava, andava nas águas. Eu também já. O que acontece é que nós o mito serve para isso, né? Para cobertar e nos ajudar. Eu não estou falando de hospital, eu estou falando de alguém, um caixão, né? Lá no meio. Nós vamos construir uma base. Vamos confundir essa base aí com a petrologia. Teatro é outra coisa. Vocês podem ver até o nome, quem é o pastor que ressuscita aí, né? Sabe? Bom, pessoal, com vocês nesse contexto. Quando vocês forem pegar uma causa semelhante, vocês deverão fazer contato, chamar um amigo psicólogo, discutir ainda. É por isso que eu falo com vocês que o direito, a decisão do direito, mas o mundo da norma é apenas um dos mundos. Há que se verificar no âmbito da decisão, além do direito, que é o mundo da norma, tem o mundo da mente, da psicologia, tem o mundo social, sociologia, o mundo do pensamento, filosofia, o mundo da existência, antropologia. Esses saberes devem ser reunidos para decidir. O que eu quero dizer é que o direito ele é o mundo da norma. Mas o mundo da norma não significa necessariamente correlato com o mundo concreto. E esse caso aqui deixa bem evidenciado um sujeito, qualquer um pode vê-lo da entrevista.
fala normalmente, conversa, foi candidato a deputado, certo? E que momentos bem claros em relação ao que fez. Ele foi taxado como portador de um transtorno. Então, nos coloca dentro de uma concepção bem frágil. Dependendo, minha cara Isaura, meus caros colegas, dependendo do que vocês podem ser tratados de portadores de um transtorno. Alienista. E quero que vocês leiam com bastante atenção, até buscando a intenção dele. Por essas ações, pedindo o exame dele, transtorno mental, incapacidade de governar, que vai ser objeto de uma atividade que eu vou pedir para vocês. Quem quer fazer uma pergunta, alguma reflexão? Só um minuto, antes que eu diversos homicídio, com personalidade muito mais violenta, com possibilidade de transtorno muito mais visível, passaram pelo crivo da condenação sem e sim, extremamente violentos. Processado, julgado, condenado, ninguém questionou o estado mental daquela pessoa, mesmo porque não tem nem advogado por isso. Por que nesse caso que parece toda essa preocupação? Tem que se registrar isso. Por favor, fale. Só porque, desde quando eu estou achando que eu sinto mal falar assim, para você falar, no máximo, me parece um avanço do direito convidar essas áreas para participar. Antropologia, sociologia, psicologia. Por outro lado, a gente vê que a psicologia, até hoje, se a gente vamos pegar o nosso direito da repopulação, do estudo, desde o estudo italiano lá do século Lombroso. Aquilo ficou bem entendido. Parece que, de uma certa forma, está ressuscitando só o corpo feliz, o corpo morto. Aí a gente fica assim, mas e a psicologia? Até que ponto? Porque é aquilo que nós estamos falando aqui. Ao mesmo tempo que fala, você não tem livre-arbítrio. Depois a própria psicologia fala assim, eu escolho sua, eu escolho sua. Então, assim, né? Tudo assim, pelo material que eu vi pintado. Aí vem a questão, né? Eu me ainda não vai aqui. Eu pensei, né? Tinha um preso, junto com os presos, relacionado a estupro, assim, só idiomas, né? E lá eles eram
as características da nação que e realmente ele tinha essas características. Ele tinha a memória dos japoneses. Esse pessoal. Se tiver avançar, se ela não avançar junto com o bem, eu direito está saindo da corpo dele, quando ele convida. Para poder ter esse. Mas esses casos é porque está previsto para a norma determina. Não que um juiz fique inseguro e convide. Não, o juiz não faz isso. Quando ele chama, o fraco. Principalmente aí como é que eu tenho heroína de novo. Toda casa de jogada na heroína. Não é sempre assim. Foi importante. Eu gostaria de usar a fala da colega, mas que ele não consegue resolver bem o apoio da psicologia, que é a questão de fundar culpabilidade no arbítrio, você disse bem. Essa ideia de idade psíquica vem exercer o livre-arbítrio. Tudo bem. E a ideia de que o vai ser para não fazer aquilo mais um pensamento de livre-arbítrio. Eu levo em conta o livre-arbítrio. Mas na hora de aplicar a pena, como assim deterministas? Punindo para que ele seja corrigido e não volte mais a delinquir. Já jogou o livre-arbítrio por terra. Quer dizer que o livre-arbítrio vai condenar. Durante a pena, não se fala mais, se fala em determinismo. Você acha que o indivíduo vai, com aquela punição, não vai mais voltar. Questão, o pessoal de casa entendeu essa questão? Não, professor, não estou ouvindo nada. Sim ou não? Está travando. Não! Muitos aí poderem ter oportunidade. Alô? Bom, eu vou repetir, então. Eu estou falando de paradoxo que tem dentro do direito e que a ideia de culpabilidade e que vai fundamentar a aplicação de pena numa pessoa é o livre-arbítrio. A pessoa tem maturidade
e faz uso dessa liberdade para a autoridade psíquica? Sim. Mental, né? Então, infelizmente, você é livre-arbítrio. Até aí está claro? Pessoal, aí de casa, está claro até aí? Professor, a gente não está conseguindo acompanhar o senhor, professor. Hoje a gravação está meio complicada, sabe? Olha, estranho isso, hein? Gente, Mas estou essa ouvindo última fala deu para picados, pegar? últimas palavras, outras não. Bom, então que eu vou dar daqui a pouco eu vou dar um intervalo, vou sair e vou entrar de novo e se melhora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, e certamente vocês vão conferir na aula gravada, que o direito é um livre-arbítrio, a pessoa escolheu. E quando ele aplica a pena, quando o direito aplica a pena, ele abandona o livre-arbítrio porque ele acha que com a pena o indivíduo não vai mais delinquir. Ele vai ser recuperado e devolvido à sociedade. Olha, então, isso aí já é uma ideia determinista, é que os teóricos chamam de determinismo. Determinismo versus livre-arbítrio. Isso que eu quis dizer. Deu para escutar, pessoal? Não. Não, senhor. Nada. O Calixto está terrível, Calixto. Professor, Pessoal, a gente vamos... está ouvindo picado, então a gente não compreende o que o senhor está falando. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o nosso intervalo, 20 horas e 45 minutos. Retomamos. Eu vou sair e volto para ver se esse problema está resolvido. Professor, a gente tem que sair também de Vamos casa? fazer o intervalo, 20 horas e 45, a gente retoma. Não, façam um intervalo, o descanso de vocês. Ou ver o que eu resolvo por aqui. Não, professor, estou falando que a Tá gente bom. precisa sair do link e entrar novamente. Eu vou ter a Ana aí na escola, ver se tem algum problema aqui com o sinal. Ok. Pode, mas eu vou mexer por aqui, tá bom?
Bom, pessoal, vamos retomar as nossas reflexões. Já andei pesquisando a respeito do episódio e, de fato, ficou constatado hoje, eu tive lá há uma sobrecarga maior hoje. Então, hoje, de fato, o nosso acesso está um pouco mais complicado, ok? Mas não, o que eu quero dizer é que a aula está sendo gravada e que vocês vão poder conferi-la na totalidade mais tarde, quem eventualmente se sentiu prejudicado. Vamos fazer uma pequena atividade. Eu vou passar no grupo para vocês. Eu mandei lá no Crepúsculo, vejam aí, uma atividade. Da mesma forma que as demais, nós vamos começar. São 3 questões, praticamente revisionais da primeira parte da aula. Então, se quiserem conferir as questões, nós podemos fazê-lo. Estão me ouvindo, pessoal de casa aí? Pessoal? Professor, tá picando ainda, mas estamos escutando, professor. Tá cortando, mas estamos escutando. O senhor está escutando a gente? Então, vamos conferir o material que é uma atividade. Está lá no Crepúsculo. Tenham acesso aí, por favor. 3 questões. Vamos abrir. Na realidade, as 3 questões são praticamente um ato revisional da primeira parte da aula. Então, na primeira questão, eu peço para vocês explicarem como a psicologia pode contribuir com o direito penal na constatação da culpabilidade do autor. Certo? Como o artigo 26 do Código Penal vai ser consultado. Acabamos de ver isso aqui agora mesmo. Então, eu quero que vocês me expliquem em que é culpabilidade, explica o que é inimputabilidade, como o mental recebe a medida, explica o artigo 26, funciona, e farão essa atividade sem nenhum problema essa questão. É uma revisão da primeira parte da aula, praticamente. Ok? Alguém tem alguma dúvida nessa primeira questão? Podem consultar qualquer coisa, qualquer material, certo? Podem repetir as nossas aulas. Apenas acho interessante as palavras. Pode usar as minhas palavras, usem as nossas aulas, mas procurem trazer um pouco mais, acrescentem um pouco mais. Na segunda questão, eu perguntei sobre o caso Adélio Bispo. Eu perguntei, ele foi declarado portador de algum transtorno? Perguntei isso. Ele foi condenado? Eu quero saber como foi a ação penal, o que ele acabou... Então, foi o que nós conversamos agora mesmo. Consultem lá
a sentença e explica o que foi feito de adélio. Também é uma questão que não tem nenhum mistério, muito simples. E a terceira, vocês vão consultar a ação civil proposta contra o presidente, pedindo a interdição dele. Transtorno mental também. Então, vocês vão ler a petição, que eu já mandei para vocês, e ela está aí. Vocês vão ler essa petição e vamos responder o seguinte: com quais fundamentos os autores estão pedindo a interdição dos documentos? E existe possibilidade de êxito? Então, é consultar, ler e responder. Então, são 3 questões muito simples. E eu quero saber se alguém aí de casa, alguma dificuldade? Por hora melhorou, professor. Professor. Professor Calixto. Estou ouvindo. Me desculpe, eu cheguei agora. Eu entrei na aula que eu perdi o início. O senhor poderia me falar a respeito da unidade, da questão 1, por favor? E questão de data de entrega? Porque eu cheguei agora. Tá. Ok, perfeitamente. Eu vou repetir para você e para a sala. Estou mandando 3 questões nesse link. 3 questões. A primeira questão, eu quero saber como a psicologia culpabilidade. Ou não. Ou seja, ou não no sentido, como através da psicologia e do direito, o autor ou não. Como que funciona isso? Daí, vocês vão ter que aplicar o artigo 26. Observarem como o direito e a psicologia trabalham juntos para falar da culpabilidade. Se o indivíduo tem doença mental, não tem culpabilidade. Se ele não possui doença mental, ele tem culpabilidade. Então, explica como funciona. Calixto, infelizmente, não melhorou, viu? É do mesmo jeito antes do intervalo. Como que o artigo 26 é usado para essa questão? Essa é a primeira. A rede hoje está sobrecarregada. Então, vocês deverão assistir a aula depois que eu colocá-la lá no canal daqui a pouco. Mas, Ellen, está me ouvindo? Com dificuldade. Está me ouvindo? Ellen? Tô ouvindo. Leia a primeira questão, por favor. Leia a primeira. Primeira questão, leia. Como a psicologia pode contribuir com o direito penal na constatação da culpabilidade do autor? O artigo 26 do Código Penal vai ser consultado? Isso. Isso. Então, uma questão, de uma certa forma, bem simples e, ao mesmo tempo, com muito genérico. A segunda questão é específica. Weber, está me ouvindo? Professor, eu estou te ouvindo, mas a sua voz está com uma microfonia muito forte, está cortando a sua fala. Então, leia a segunda questão, por favor. A segunda. Segunda questão.
Ô, professor, eu tô no celular, eu ainda não cheguei aqui ainda não. Eu tô no caminho. Tá. Sara, No tá me caso, ouvindo? Quem tá falando? é o Osmindo, professor. Pode falar, por favor, Osmindo, fale para nós. Segunda questão. No caso da sentença do Adélio Bispo, ele foi declarado portador de algum transtorno psiquiátrico, foi condenado, houve sanção penal contra ele, quanto tempo? Isso. Muito simples, basta conferir a sexta também grande, essa é a segunda. A terceira questão, quem poderia ler, por favor? A terceira. Eu leio, professor Calixto. Por favor. No caso da ação civil que pede reconhecimento de incapacidade psíquica e interdição do atual presidente da República, conferir em www.conjur.com.br, ação, esse endereço eletrônico. Quais os fundamentos do pedido? Existe possibilidade de êxito? Eu vejo que também é uma questão que basta conferir. Então, parece que são 3 questões relativamente simples, não é? Que vai determinar apenas uma atenção de vocês, e vocês poderão me entregar até amanhã, 22 horas. Podem começar a fazer agora. Quem quiser fazer sossegado, quiser sair da sala, pode sair. Calixto. Quem quiser ir para casa fazer, pode. Quem quiser ir para a biblioteca, pode. Quem começar a fazer aqui, pode. Fiquem à vontade. Pois não? Calixto, o senhor não mencionou aqui quantas linhas? Então, Sim. não tem mínimo, não, né? Nesse não tem. Ok. Se eu não falo de linhas, é o tanto que vocês quiserem. Tá bom. Okay? E o senhor vai tentar salvar agora a aula, porque ontem o senhor salvou a aula mais tarde um pouco, né? No máximo, até 11h30, por aí, ela já está disponível para vocês. Tá bom. Obrigada, professor. Boa noite, professor.